A direita e a mídia liberal têm uma frase favorita que martelam na sua cabeça. O governo precisa cortar gastos sociais para equilibrar as contas. Eles chamam de gasto tudo aquilo que é investido no Bolsa Família, na saúde básica e até mesmo na merenda escolar. Mas eu, do canal Lula Foco no Fato, vou te mostrar com dados e economia de verdade que isso não passa de uma grande mentira. E é uma mentira que custa muito caro ao país. Neste quinto episódio da nossa série, chamada de Economia Sem Mentiras, nós vamos mostrar para você como que investir no social ou investir na pessoa, no cidadão, dá lucro e não prejuízo ao país. Ativa o PIB, o Produto Interno Bruto, e incomoda quem vive da miséria do povo. Primeiro, você sabe o que é o gasto social? É o dinheiro que é investido, por exemplo, no Bolsa Família. Muita gente reclama e diz que esse dinheiro é um dinheiro jogado fora. Porém, o gasto social, pessoal, que seria o investimento, na verdade não é custo, é investimento de consumo. O argumento de que o Bolsa Família iria trazer prejuízos ou que o Bolsa Família seria um gasto na economia nacional é uma falácia, é uma mentira. Até porque o dinheiro que é do Bolsa Família, ele é destinado à necessidade de primeira grandeza, que seria matar a fome da família. Então esse dinheiro, normalmente, ele vai para o mercadinho do bairro, vai para uma feira, aquela feira livre que você vai também no seu bairro. Ele vai para o pequeno empreendedor do bairro. Ele não vai para uma poupança ou para investimentos fora do país. Então, quando falam para você que esse dinheiro que é enviado, que é destinado ao programa social do Bolsa Família, do auxílio de emergência, algo desse tipo, que esse dinheiro é um prejuízo para o país, isso é uma grande mentira. Esse dinheiro ele volta para o governo e ele faz a roda gigante da economia girar mais rápido. Na verdade, meu amigo e minha amiga, o investimento, o retorno deste investimento social é maior que 1 para 1. Estudos mostram que o efeito multiplicador do gasto social ou do investimento social é que a cada R$1 investido gera, por exemplo, R$1,70 em atividade econômica. Compare isso com a lentidão do investimento em infraestrutura, que leva anos para dar retorno. O verdadeiro lucro, ele é o capital humano de um país, com saúde e educação. Quando se investe em educação e saúde, não somente tira pessoas da pobreza, mas as torna mão de obra mais produtiva no futuro. Quantos profissionais não foram qualificados com programas sociais, como Universidade para Todos, ProUni, o SISU, que dá vaga gratuita em universidades federais, depois do Enem. Então são programas, pessoal, que ajudam a qualificar a população mais vulnerável, mais carente. Não sei se é do seu tempo, quando as pessoas mais pobres não tinham tantas oportunidades de frequentar uma universidade pública. Lembro de um vídeo em que Fernando Henrique Cardoso, debatendo com Leonel Brizola, pergunta para Brizola: ora, você quer instituir a escola de período integral, mas dizem que é muito caro essa escola, que não compensa o gasto porque dá poucos alunos. E Brizola falou assim: não é caro investir em educação. Caro é a ignorância de um país. E concordo plenamente com essa frase de Leonel Brizola. Caro não é investir em educação e saúde de um país. Caro é a ignorância. E a gente percebeu isso na eleição de 2018. Quanto custou de 4 anos sendo desgovernado pela extrema-direita?
Pois, seguindo esse mesmo raciocínio aqui, um cidadão que tem saúde e que tem educação, ele gera um cidadão mais comprometido e mais profissional, mais competente na sua área. Afinal de contas, ele recebeu educação. Muita gente reclama, por exemplo, tivemos aí o ministro da Educação do desgoverno da extrema-direita, evangélico inclusive, pastor inclusive, dando entrevista e falando ao vivo para quem quisesse ouvir que a universidade não deveria ser para todos, mas para alguns. Isso para mim é muito claro na diferença ideológica da extrema-direita com o governo de esquerda ou social-democrático ou de centro-esquerda. Pois é, pessoal, acho que é muito claro a diferença. Você não acha que é muito estranho que todas as vezes que o governo Lula ou o governo da esquerda manda um projeto para o Congresso para taxar, por exemplo, os super ricos, os bancos, as bets, que são casas de apostas, toda vez que faz isso, há um grito no Congresso dizendo que isso não pode acontecer, que isso é errado, que não se pode cobrar impostos de quem investe no país. Mas todas as vezes que diz que o governo está gastando muito, este mesmo Congresso e o pessoal da extrema-direita diz que deve cortar gastos sociais. A política fiscal ela é um conjunto de ações do governo para arrecadar e gastar. Quando essa política fiscal é bem feita, o Estado arrecada mais de quem ganha mais e investe naqueles que mais precisam. Não é, na sua opinião, um governo mais justo? Ou não? Eis a questão. Existe uma lógica por trás da política econômica do Lula e da esquerda. Não vamos esquecer que a Dilma também participou dessa política. Você observa que quando o PT, aí tem gente que fala assim, não, o Lula não criou Bolsa Família. É meia verdade. Tínhamos um Vale Gás lá no programa, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, que foi melhorado pelo Lula, e foi chamado de Bolsa Família, e que foi criticado e é criticado até hoje por adeptos e adoradores do Bolsonaro. Mas quando o governo Lula e Dilma, eles têm políticas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e o ProUni, não só tiraram milhões da pobreza, elas geraram riqueza, geraram um PIB, Produto Interno Bruto, com crescimento. Por exemplo, em 2010, o Brasil cresceu mais de 7%. E não foi milagre, foi investimento social. Dá para perceber isso. E as famílias passaram a consumir mais. Olha, eu tenho dinheiro, eu vou comer mais, vou consumir mais. Lá no bairro, na farmácia do bairro, no mercadinho, nos estabelecimentos do bairro. E as empresas passaram a produzir mais. E o país cresceu de baixo para cima. O mesmo acontece hoje com o governo Lula, por exemplo. Pegamos um país em crise. Muitos dizem que tinha dinheiro em caixa. É uma outra mentira, que poderemos tratar sobre isso em outro vídeo. Eles deixaram dinheiro em caixa e dívidas, como precatórios e desoneração, que eram muito maiores do que aquele dinheiro em caixa, maquiado pela extrema-direita. Então, o mesmo acontece hoje, quando o governo retoma programas sociais. É o povo que faz a roda girar. É o pequeno que faz a economia girar e crescer. Enquanto a extrema-direita não perceber isso, vai continuar fazendo do jeito errado, investindo em quem já tem muito e deixando para trás quem não tem quase nada. E nós vamos finalizar o vídeo de hoje falando ainda sobre que investir em gente dá lucro e dá lucro mesmo. A história mostra isso desde sempre. Investir em pessoas é muito lucrativo. Mas a elite brasileira ou elite mundial é contra este modelo de governo. Por que é contra? Porque quando o Estado investe no povo, o poder
deixa de estar concentrado nas mãos de poucos, daqueles que vivem de renda e de especulação. Os investidores, aqueles que ganham dinheiro que você nem percebe como, colocam 1.000 e tiram 3.000. Um exemplo só do valor. Também como bancos e outras empresas que investem. Então eles passam a ver que o trabalhador, ele vira consumidor. A mulher que estuda vira empreendedora. A criança que se alimenta bem vira um adulto preparado. E isso não agrada aos grandes investidores. Isso se chama revolução social. E é isso que eles chamam de gasto. Não sabemos se por ignorância ou por, de fato, por opção. A direita ou a extrema-direita tem medo de um país que cresce com igualdade. Observe as palavras dos ministros da extrema-direita. Ministro da Educação, que acha que a universidade não deveria ser para todos. Ministro da Economia, que acha que tinha empregadas domésticas demais viajando à Disney. Ministro do Meio Ambiente, que manda a boiada passar. Observe que o governo de direita não está muito preocupado com o povo. Porque um povo consciente não se contenta em ser governado por quem o despreza. É tão fácil, nunca foi tão fácil definir de que lado da história você deverá estar. Pessoal, cuidar de gente é cuidar da economia. Um país que investe em educação, saúde e oportunidades não quebra, ele se fortalece. O verdadeiro lucro é o que melhora a vida de todos e não apenas de alguns. E eu vou repetir para que você possa refletir. O governo Lula não agrada a todos, mas trabalha para todos. Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Se você gosta do nosso conteúdo, se você é progressista, se você quer ver um país cada vez mais progressista, investindo em povo, investindo em gente, investindo em novas oportunidades para o povo, então compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar ou que necessita assistir. Deixe o seu like e também o seu comentário para que a nossa corrente possa chegar a cada vez mais pessoas e possamos sim combater a política da extrema-direita, que é uma política de separação, de privilegiar quem já tem muito e de deixar para trás quem não tem quase nada. Eu conto com você ajudando a colocar esse vídeo na vida de mais pessoas. Um grande abraço para você, a gente se vê amanhã com a série continuando. Economia sem mentiras. E nós iremos ver no capítulo 6, sobre privatizações. O lucro de poucos, o prejuízo de todos. Eu conto com você para o próximo vídeo. Então deixa seu like, como eu já falei e tudo mais, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Fiquem todos bem, na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.